5, o Senado aprovou ontem o projeto do Mover com a taxação de compras internacionais de até $50, ficou conhecida como a taxa da blusinha. Como foram feitas mudanças no Senado, a proposta vai ter de voltar à Câmara para ser votada novamente. Nós vamos conversar com o senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro. Senador, bom dia. O senhor acha justo? A decisão foi justa com os consumidores que procuram algum desconto nesses sites para conseguir comprar uma ou outra coisa num valor de até R$250, um pouco mais barata do que pagam por aqui? Primeiro, é importante deixar claro que o governo não precisava de um projeto de lei para isso. Há um decreto de 1980 que permite, por norma interna da Receita Federal, essa gestão, né? Porque isso é uma política econômica. Isso é uma política do governo. O governo abriu mão de exercer a sua política para não revelar a sua cara, não revelar que essa proposta partia dele, governo, né, e jogou para o Congresso. E isso traz algumas consequências, inclusive no futuro. Caso queiram mexer para aumentar esse percentual ou reduzir esse percentual, será preciso um projeto de lei, o que hoje não precisava. Bastaria a Receita Federal fazer por regulamentação própria o aumento desse imposto. Isso é muito sério, porque a gente viveu, quem aí é da década de 80, a abertura econômica é importante, sem dúvida, a gente preservar a nossa indústria nacional, mas muitas vezes você abre a economia, né, e traz o importado ou para uma maior concorrência e redução de preço para o consumidor, ou mesmo para que o mercado interno possa se atualizar e com ferramentas mais modernas, concorrer com o mercado internacional. Essa é a primeira questão. A segunda questão é que, sendo aprovado ontem por um projeto de lei, a taxação de 20% das compras, vai haver, lógico, uma retração dessas importações. É bom para a indústria nacional? Em princípio, sim. Mas é bom lembrar que enquanto o produto da China vai pagar 20%, um boné no Brasil, o mesmo boné, paga só de tributos federais 35%. Essa nossa emenda que pretendia desonerar o setor nacional para que tivesse uma concorrência, e eu estou falando só de tributos federais, o nacional ainda paga os estaduais, ainda paga os estabelecimentos IPTU, tributo municipal, ainda paga encargos trabalhistas, previdenciários. O que a gente queria era pelo menos equalizar para que a indústria nacional aí sim pudesse concorrer. Mais importante do que aumentar imposto, que isso é uma medida arrecadatória, seria dar condições reduzindo a tributação para o setor nacional poder aí sim concorrer com um produto importado. Senador, só desculpe interromper a Lívia aqui, mas o senhor está falando em medida arrecadatória, que o projeto partiu do governo. O senhor votou contra, então, eu imagino? Eu votei contra porque fiz a pergunta. O interesse é arrecadatório ou o interesse é valorizar a indústria nacional? Se o interesse é valorizar a indústria nacional, a nossa emenda que foi rejeitada na sequência deveria ter sido aprovada, porque a desoneração do setor é o que daria competitividade, porque mesmo taxando em 20%, a indústria nacional ela ainda paga muito mais tributo do que o importado. Então, a medida parece e é apenas arrecadatória. Aliás, é a cara do governo, do impostor, aquele que só cria impostos. Ontem falávamos com um representante, como economista da Associação Comercial de São Paulo, e nós chegamos justamente nesse ponto, né, Colombo, de que a indústria nacional, as empresas nacionais, elas fazem cobranças por mais benefícios para que haja uma justiça tributária, para que haja uma isonomia tributária. Daí a justificativa pela taxação que foi aprovada. E aí nós lembramos que há discussões para que haja uma certa desoneração, pelo menos para alguns setores nessas áreas. Nós temos a política de desoneração da folha de pagamentos, lembrávamos também sobre a reforma tributária que está em discussão. Mas será que nunca vai ser o suficiente? Olha, a competição com o mercado global é sempre complicada. Quando a gente fala de um produto da China, a gente está falando de um país onde não há as mesmas normas trabalhistas, os mesmos compromissos e obrigações trabalhistas, os mesmos compromissos e obrigações ambientais. Então, o custo da produção num país como a China nunca será o mesmo do país como o Brasil.
né? Então, já tem naturalmente uma dificuldade em igualar essa concorrência. Taxar o produto é a primeira saída, mas eu vejo como uma medida meramente arrecadatória, porque não resolve o problema da indústria nacional. O mesmo boné que vem da China vai custar mais barato do que o mesmo boné que é fabricado no Brasil e só de tributos federais paga 35%, entre outros produtos que eu poderia aqui exemplificar. Zé Maria? Senador, o senhor foi no ponto exato, né? É difícil de competir com a China, exatamente pela legislação trabalhista, as normas que regem lá a produção, e é por isso que os produtos chineses invadem o mundo inteiro, inclusive nos Estados Unidos. Eu li um livro em que uma jornalista ficou 1 ano sem comprar produtos chineses e ela narra no livro a dificuldade. E aí ela disse que quando tinha que ir no aniversário de uma criança, era tortura, não tem como comprar brinquedo sem ser um brinquedo da China e assim por diante. Geralmente, isso aí também é lidado ali com relação à política cambial. A política cambial também controla esse tipo de importação. E agora a política cambial está presa no Banco Central e é aberta, né? A política aberta, não há um congelamento. O que fazer, então, senador? Porque a concorrência está sendo desleal. Os empresários têm razão em reclamar. É por isso que eu defendia, inclusive para o líder Jacques Wagner, que o governo mostrasse sua cara e tomasse essa medida através da Receita Federal, como instrumento de política econômica. Talvez 20% seja pouco, se a gente comparar com boné, por exemplo, fabricado no Brasil, né? Quando você engessa na legislação, dá uma falsa sinalização de que você está querendo defender a indústria nacional. Mas o que ficou claro é que o governo ele pensou apenas numa medida arrecadatória. Se a gente for olhar o todo de cima da árvore, a gente precisa incentivar a produção nacional. O Brasil é um país que tem pouco estoque, né? Você muitas vezes vai numa loja comprar um produto e você demora 30, 60 dias para receber esse produto. Por quê? Porque não há estoque, né? Os Estados Unidos é um bom exemplo em que eles têm aquelas liquidações enormes, porque eles têm um grande estoque, a produção é muito grande e isso faz com que o preço, inclusive, do produto reduza. Isso não acontece no nosso país, é outra dificuldade e investir e estimular a indústria nacional tem que ser por outros caminhos. O instrumento de política econômica de taxação de importado, a gente já viu em diversos momentos no nosso país, seja no automóvel, em diversos outros produtos. Ele é um instrumento de política econômica do governo, que, por autorregulação própria, por regulação própria da Receita Federal, bastaria, né? Para aquele momento. O momento hoje é a invasão do produto chinês, então talvez possa ser um instrumento de política aumentar o valor do imposto. Mas a gente não pode esquecer e que a gente tem que fazer o dever de casa para estimular a produção nacional, porque ela que gera emprego, ela que traz impostos para o Brasil, mantém as divisas de um país, né? E permite maior consumo, porque mais gente empregada, mais gente produzindo, maior consumo, e isso vai movendo a economia. A gente está num momento de retração econômica, a gente vai viver essa retração ainda mais acentuada por conta de uma política fiscal equivocada, não tem a menor dúvida disso, né? E um produto nacional sem concorrência, vamos ver como ele vai se comportar. Eu preferia outras medidas além dessa medida que não precisava estar no projeto de lei, né? Só estava porque o governo não queria mostrar a cara de que era ele que queria taxar a blusinha que o consumidor compra, porque assim a gente consegue ilustrar mais. E eu quero lembrar que muitas dessas compras de produtos mais baratos importados abastecem pequenas cidades do país, abastecem também pequenos comércios, né? Muita gente importa pela Shein, pela AliExpress, pela Amazon, por outros, não só chineses, mas também americanos e outros, produtos mais baratos, mas para revender na sua cidade. Então, ela é usado também, as importações, como um movimento do próprio comércio interno. Vamos observar como esse mercado vai se comportar. O produto brasileiro vai reduzir o preço ou ele sozinho, sem concorrência, né, vai ficar mais caro para o consumidor e difícil acesso, né, como o caso do brinquedo que você deu, né, que a pessoa não compra brinquedo chinês, vai comprar um nacional, né, e vai gastar mais caro.
e isso a gente precisa observar agora a evolução. Mas eu entendo que seria melhor por ato da Receita Federal, que poderia ter feito pelo decreto de 1980, como instrumento de política econômica. O governo abriu mão desse instrumento de política econômica e engessou numa lei que amanhã, se quiser aumentar, vai ter que ser por outra lei, vai ter que ser dialogando de novo com o Congresso. Na minha opinião, uma atitude desnecessária e que arrisca o futuro, inclusive, dessa política fiscal e econômica quanto às importações desses produtos. Senador Carlos Portinho, do PL do Rio, muito obrigado pela entrevista. Bom dia ao senhor e até a próxima. Muito obrigado.